O ano muda quando eu mudo. Quando estão prontos para mudar coisas nessa vida, nesse mês, nesse ano? E hoje nós vamos entender da parte de Deus, olha só, que o ano muda quando as nossas prioridades mudam. Então, muitas pessoas querem a mudança, mas não querem mudar. E muitas pessoas desejam essa mudança, mas não entendem que as prioridades precisam ser alteradas também. E hoje, da parte de Deus, eu trago, como eu disse, algo profundo. Muita coisa do coração de Deus para a sua vida, para que você entenda quais são as prioridades certas. Fala com a sua boca, prioridades. E eu vou aqui, a gente está numa aula do Espírito, você já entendeu? Desde a primeira segunda segunda de oração, que nós tivemos, a primeira segunda de oração, onde nós planejamos juntos, nós temos navegado por uma aula do Espírito Santo. E eu posso dizer que essa série continua, é o alongar, é o esticar de Deus desta aula do Espírito, para que nós venhamos a mudar aquilo que deve ser mudado, não o que nós queremos, mas o que Deus quer que seja mudado dentro de nós. Você está pronto para mudar suas prioridades em nome de Jesus? Me ajuda a pregar quem está ao seu lado, fala assim: Deus vai tocar no seu coração hoje e alinhar prioridades certas, alinhadas segundo a palavra. Nós vamos começar lendo o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. O apóstolo Paulo, ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Eu falei um pouquinho quinta-feira, Paulo não manda examinar o irmão do lado, Paulo não manda examinar o seu vizinho, o seu chefe, o seu funcionário. Ele manda examinar a nós mesmos. Ele diz: examinai-vos. Depois ele vai dizer: provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então veja que é uma carta forte, é um verso forte, e é um alerta do apóstolo Paulo para a igreja gentílica, é um alerta do apóstolo Paulo para que nós venhamos a estar nesse lugar de um autoexame, como eu falava quinta-feira, que nós possamos nessa manhã ser analisados, nos analisar, melhor bem dizendo, nos analisar para que nós possamos ajustar as prioridades. Se você crê que isso é a direção de Deus para a sua vida, eu convido você a fechar os seus olhos e falar com Deus em oração. Senhor Jesus Cristo, Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Rei de reis e Senhor de senhores, obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado por tudo que estamos vivendo, obrigado por o tempo de adoração que tivemos, obrigado, Pai, pela alegria que nós temos em estarmos na Tua presença manifesta, obrigado, Pai, por essas famílias que entenderam que estar na Tua casa é escolher a melhor parte. Nós escolhemos essa boa parte, Jesus, e nós sabemos que o Seu coração se alegra quando nós fazemos escolhas segundo a Tua vontade. Oramos, Jesus, para que durante esses próximos minutos de pregação o Teu Espírito venha nos falar, Jesus, através da pregação, através do sermão, que o Teu Espírito venha nos conduzir, Jesus, e que nós venhamos a ser alimentados, que o nosso Espírito venha alimentar, Pai, da Tua palavra, e que o nosso corpo, as células, Pai, a nossa alma, tudo venha a ser, Pai, suprido em Ti, porque Tu és o Deus da provisão, Tu és o nosso suprimento, e a Tua palavra diz que aquele que come de Ti, aquele que bebe de Ti, Pai, não volta a ter fome nem sede. Eu creio que nesta manhã, mais uma vez, nós seremos saciados. Assim oramos, assim queremos e assim declaramos em nome de Jesus, e aqueles que assim creem digam amém e amém. Mais uma vez, vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Obrigado, Gustavo. Meus irmãos amados, família bendita, povo de propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão num processo de transformação, você diga amém. Eu acabei de dizer agora nessa pré-introdução que no último domingo nós iniciamos, uma série que o Espírito Santo está usando para nos levar a um lugar muito prático e um lugar muito honesto. Fala assim, prático e honesto. São palavras que o Espírito está nos levando a viver. Uma praticidade de vida, mas também uma honestidade para que nós venhamos a colocar diante de Deus o nosso coração, abrir o nosso coração. E você sabe que no primeiro domingo nós entendemos que o ano muda quando nós mudamos, que é o título geral, vamos dizer assim, da série. E na quinta-feira passada nós fomos confrontados com muito amor da parte de Deus a olhar para dentro de nós e descobrir que na prática, a igreja, muitas coisas precisam ser ajustadas dentro de nós, não é fora. E Deus falava sobre uma mudança interna. E hoje o Espírito Santo ele nos leva a um ponto que é a raiz quase de todos os grandes problemas que o povo de Deus vive hoje como problema espiritual. Onde que está a raiz disso? Eu falava na quinta-feira, a gente às vezes fica buscando, a gente não, né? Você entendeu quinta-feira, não vou ficar pegando isso para nós, mas as pessoas ficam pegando muitas vezes, ou buscando qual que é a consequência daquilo. Só que Deus falou, em vez de você ficar buscando a consequência, busque qual que é a raiz.
qual que é a origem daquilo, não qual é o sintoma, mas qual que é a doença de fato, falando uma língua aqui mais medicinês, qual que é, não o sintoma, mas a origem de uma doença. E Deus falava que a origem, muitas vezes, dos problemas não está fora, mas está dentro de nós. E a mudança também não começa de fora para dentro, de fora para dentro, mas começa de dentro para fora. Então hoje, eu quero dizer para você que grande parte das raízes dos problemas espirituais, emocionais e até mesmo problemas familiares, você sabe que eu estou dando algumas esticadas, trazendo um pouco de alguns assuntos familiares aqui também, nesses últimos cultos. Qual que é essa raiz? Eu quero dizer para você com toda a propriedade, na verdade com toda a propriedade é a palavra que eu vou falar, eu quero dizer que a prioridade muitas vezes, eu falei propriedade, mas é prioridade. A prioridade muitas vezes é a raiz de tudo isso. Onde está a prioridade da sua vida? Onde está a prioridade dos seus pensamentos, da sua agenda? Então nós precisamos entender, e hoje o Senhor vai nos falar sobre isso, que as nossas prioridades, elas precisam ser mudadas. E nós precisamos alinhar aquilo que para nós é prioritário com a agenda do céu, o que é primordial a Deus. Eu preciso trazer isso para ser primordial e prioritário para a minha vida. Quantos entendem até aqui o que eu estou dizendo da parte de Deus? Digam amém. Por que eu estou dizendo isso nessa introdução? Porque existe algo que quase ninguém percebe, igreja. Existe algo que define a qualidade muitas vezes da nossa vida, e que não é o que nós desejamos, mas é o que nós priorizamos. Se eu perguntar qual é o desejo do seu coração, eu quero dizer que não é o desejo do seu coração que vai determinar muitas vezes um resultado que você está vivendo de vida prática com Deus, mas é a prioridade. Quantos conseguem entender isso? A prioridade das suas escolhas. Então não é sobre um desejo, mas é sobre aquilo que você está fazendo. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo nessa introdução? Muitas pessoas, elas entram no ano. E por que eu estou seguindo com essa série de mensagens no segundo mês do ano? Porque você já entendeu que janeiro para muitos é um mês da sorte. É o mês que rodou a roleta lá, falou eu quero isso, eu desejo isso e vamos embora. E aí fica num lugar de promessas, muitas vezes promessas emocionadas. Mas Deus tem falado que não é sobre um mês de promessas do que eu vou mudar, daquelas promessas, sabe, antigas que você fala, mas é sobre decisão. Então fevereiro para nós, povo da Cristo Vive São Paulo, tem se tornado um mês decisivo nas nossas vidas. E essa introdução eu quero ainda trazer esse raciocínio, porque as pessoas elas entram no ano desejando mais paz. Esse ano eu desejo mais dinheiro, esse ano eu desejo mais tempo com Deus, mais equilíbrio, uma família melhor, uma vida espiritual mais forte, eu desejo mais dinheiro. Enfim, as pessoas vão tendo esses desejos, mas elas continuam vivendo a mesma ordem de prioridades do ano passado, ou sequer do retrasado, ou sequer de uma década atrás. E aí elas falam, não, o ano mudou, mas a minha vida não mudou. Eu falei, não é o ano que muda no calendário, é a vida que entra no ano que tem que mudar. É muito forte isso que Deus está nos falando, porque isso nos coloca num lugar de vivermos de fato a palavra que Deus está pregando, a palavra profética. Só que como eu estou dizendo, muitos continuam vivendo com a mesma prioridade dos outros anos, e então algumas semanas depois, as pessoas encontram o quê? O cansaço. Algumas semanas depois do que virou um ano, a pessoa encontra a frustração, e ela vê que ela está repetindo o mesmo padrão que ela repete ao longo de toda a sua vida. Por isso a mensagem de hoje, igreja, ela será mais um confronto do Espírito. Não tenha medo dessa palavra, porque é o confronto que traz resultado. Será um confronto amoroso do Espírito, pois nós precisamos entender que para uma vida nova florescer de fato, nós teremos que estabelecer novas prioridades. Isso tem que estar muito claro para eu fechar essa introdução no seu coração. Para que uma nova vida floresça, prioridades vão ter que ser ajustadas dentro do teu coração. Você está disposto a isso? Porque se você não estiver disposto, não adianta você se auto-enganar. Se eu não estou disposto a priorizar o que deve ser prioridade na minha vida, de acordo com a agenda do céu, não adianta eu querer uma vida nova florescendo, porque as minhas prioridades não vão ser as prioridades de Deus. E se os meus planos não forem os planos de Deus, eu não vou viver a vontade de Deus para a minha vida. Então aqui está um ponto que Jesus quer nos ensinar nesta manhã, que não é o que você busca que vai mudar a sua vida, mas é o que muda de fato a vida de alguém, é o que você coloca em primeiro lugar. Jesus nos alerta isso em Mateus 6,33. Você conhece a palavra de Deus, diz assim, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu queria que você entendesse que o problema não está no buscar. Onde que está o problema? O problema está na ordem, o que vem primeiro. O problema muitas vezes não é que você não está buscando. Bispo, eu estou buscando. Mas Jesus não está falando sobre buscar. Jesus está falando sobre prioridades nesse versículo. Quantos conseguem entender? Prioridade, meu amado, não é aquilo que você apenas considera importante. Prioridade é aquilo que você coloca antes de todo o resto. Eu acho isso aqui importante. Talvez você só ache importante, não tem nada a ver com prioridade. Como eu sei que algo é prioridade na minha vida? Quando aquilo vem antes de todo o resto.
Então não adianta você dizer que prioriza algo se você coloca isso depois de tudo. Prioridade é quando você coloca de fato essa coisa, essa agenda, esse pensamento, esse desejo, enfim, acima de todas as coisas. Eu queria que você respondesse para você mesmo: quanto que Deus é importante na sua vida? Responda não para mim, mas responda para você. Quanto Deus, quanto Jesus Cristo, que é a mesma pessoa, diga-se de passagem, quanto Deus ele é importante na sua vida? Aí muitos vão dizer assim: bispo, Deus ele é muito importante na minha vida. Só que talvez você diga isso com a sua boca. E Jesus falava isso lá para o passado: com os lábios vocês falam bem de mim, mas o coração está distante. Vocês me edificam com os lábios, mas o coração está distante de vocês. O coração de vocês está distante de mim. Então talvez você esteja dizendo: não, Deus ele é importante na minha vida. Mas talvez você esteja vivendo como se ele fosse algo opcional. Dizem muito as pessoas hoje que querem um ano diferente, mas elas mantêm as mesmas prioridades. Elas dizem que querem crescer espiritualmente, mas elas não conseguem reorganizar a sua vida para isso. A pessoa diz que quer viver algo melhor na sua vida profissional, na sua vida espiritual, mas a pessoa não consegue viver de fato para isso. E a pessoa que fala uma coisa e não prioriza, na verdade ela é uma fraude. Ela é um crente fake, como eu costumo dizer. É o fake news do crente. Por quê? Porque ele fala com os lábios que ele quer algo, mas com o coração está distante da vontade de Deus. Então essa importância não é de fato uma importância, é só um desejo. Eu comecei falando que não é sobre um desejo, é sobre algo que nós devemos fazer diante de Deus. E é assim, igreja, que está vivendo muitas pessoas sem perceber. E aí a vida vai ficando como? Desorganizada. E a desorganização gera uma vida de desordem. Então a vida está desordenada, cansativa, está uma vida pesada. Por quê? Porque quando a prioridade ela não está no lugar certo, ou quando a prioridade não é a certa, todo o resto vai entrar em desordem. Todo o resto vai entrar não entra naquele eixo. A engrenagem não roda, sabe? Não engrena ali, a coisa não gira, a roda não gira, né? Como dizem. Por quê? Porque tá tudo, as prioridades não estão alinhadas com as prioridades do céu. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz no capítulo 14, verso 20: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim sede crianças. Olha só, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então veja, eu falava essa palavra na quinta-feira, sobre uma emancipação da igreja. O que é isso? Que a igreja, sabe, decole, que a igreja seja emancipada, que a igreja seja amadurecida, que a igreja saia de um lugar de menino e vá para um lugar de amadurecimento. Ele diz: sede homens amadurecidos. Então hoje o Espírito Santo, e eu fecho a introdução aqui, ele não está nos chamando a desejar mais coisas. Quinta-feira eu falei algo forte da parte de Deus. Não é sobre o que Deus tem que fazer hoje, é sobre o que nós temos que mudar. Eu posso trazer isso para domingo também. Fala assim: hoje, não, fala com voz de profeta. Fala: hoje não é sobre o que Deus pode fazer. Fala: é sobre o que eu preciso mudar. Bispo Fê, o que você está dizendo? Eu estou falando com outras palavras o que Paulo está dizendo. Não sejais meninos no juízo. Que vocês venham, igreja Cristo vive, a ser homens amadurecidos. E ser homens amadurecidos não é fazer só o que você quer, mas é aquilo que é necessário ser feito. Isso é ser maduro na fé. Porque se fosse para fazer o que nós queríamos, talvez todos nós queríamos ou quiséssemos ter ficado dormindo um pouquinho mais. Sim ou sim, igreja? Eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Mas você tem que fazer aquilo que é preciso fazer. Então, Paulo está chamando essa atenção. Por que nós precisamos entender isso, igreja? Porque o ano ele só muda quando as prioridades mudam. Fala comigo o tema da mensagem de hoje. O ano muda quando a prioridade muda. Eu vou entrar no ponto 1, mas olha quem está ao seu lado antes e diga assim: o seu ano só vai mudar quando a sua prioridade também mudar. Então vamos entender, meu diácono Enoque, o que é prioridade? Prioridade não é o que você fala, prioridade é aquilo que você faz. Então veja que não é um discurso bonito, porque eu vou falar, e eu estou aqui, mano, hoje eu estou, minha diaconisa Gil, hoje eu estou aqui na ira santa do Espírito. A minha esposa, a minha esposa falou, está virado no giraia. Não, eu estou na ira santa do Espírito. Por quê? Porque, amado, eu não consigo me conformar com uma igreja que tem um discurso bonitinho de Instagram. Não dá. Nós não nos conformaremos com isso como Cristo vive. Há um discurso bonitinho de que, de discurso bonito, já dizia o jargão, o inferno está cheio. E discurso bonito também você vai ouvir na boca de Satanás, porque ele com frívolas palavras, com lisonjas, diz, é assim que ele engana os incautos. Então a gente não está aqui para viver uma geração de discurso bonito, não. A gente está para viver de fato prioridades verdadeiras alinhadas com o reino dos céus.
É nesse lugar que Deus quer te colocar. Isso aqui não é uma mensagem motivacional. Isso aqui, amado, é a ativação de Deus para a sua vida espiritual. Então, prioridade não é o que você fala, é o que você faz. E eu vou mostrar para você de uma forma muito santa, confrontadora, mas espiritual e amorosa, como de fato a Bíblia nos mostra que muitas vezes a gente fala que tem uma prioridade, mas a gente não vive essa prioridade. Então, a prioridade, melhor dizendo, de uma pessoa, ela não se revela no discurso que sai da sua boca. E ela se revela o quê? Naquilo que ela vive, nas ações. Se revela no fora, se revela na agenda dela. A sua prioridade não se revela no que você diz que é importante. A sua prioridade, ela se revela naquilo que ocupa a maior parte do seu tempo. E eu quero te ensinar algo muito importante do coração de Deus nesse primeiro ponto. Quero que você anote no seu coração. Tempo, meu amado, é a moeda mais sincera da vida. Você olha o tempo ou como a pessoa vive o tempo dela e você tem a moeda mais sincera do que é prioridade para ela. E não me venha dizer que você não tem tempo, porque isso é a maior mentira. Todos nós temos o mesmo tempo, as mesmas 24 horas todos os dias. A diferença é como nós priorizamos o tempo que Deus nos dá. Então, quando alguém falar para você, eu não tenho tempo, traduza, eu não tenho prioridade. Amém, igreja? Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. E Deus está nos chamando através dessa ira santa, nesse confronto, para que nós não sejamos uma igreja emocionada, uma igreja que se auto-engana, que vem, ouve uma palavra, que dê uma direção de Deus e fala, glória a Deus, aleluia, eu recebo, mas não faz nada, não aplica aquilo. Deus está cansado disso, meu amado. E eu posso sentir nos últimos dias a ira santa do céu. Mostra-me como você gasta a sua agenda, como você gasta o seu tempo, eu vou mostrar quais são as suas prioridades. Essa é a verdade. Você pode dizer que Deus ele é importante, mas se de fato Ele nunca aparece na sua rotina, a verdade, meu amado, é que Ele não é prioridade. Você já entendeu? Não confunda prioridade com importância. Você pode dizer que a sua família ela é prioridade, mas se você não tem tempo para ela, ela não é prioridade. Você pode dizer que crescer espiritualmente é prioridade, mas se você não organiza a sua vida para isso, isso é apenas um desejo, isso é apenas um desejo longe, é só uma alucinação. Eu quero crescer espiritualmente. Mostra-me o que você faz para crescer espiritualmente. Eu continuo indo lá no sertanejo, eu continuo indo no funk, eu continuo vivendo a vida com os brothers da facu. Então você não tem a prioridade para crescer espiritualmente. Então pare de ser uma fraude, meu querido. Você tem uma loucura, um devaneio da carne. Porque prioridade você mostra com aquilo que você faz, não com aquilo que você fala. Quantos estão entendendo da parte de Deus isso? Não precisa falar calma, eu estou calmo, meu amado. Prega, meu pastor, é isso. Eu quero dizer para você, meu amado, que crescer espiritualmente, ter uma família, sua vida financeira, tudo isso que você só fala em 2026 vai de fato virar prioridade. Por isso uma mensagem como essa é cirúrgica na sua vida com Deus. Cirúrgica. Quantos percebem que o desejo então é uma coisa e prioridade é outra? Já entendeu isso? Fala comigo, desejo é algo, fala prioridade é outro algo. E aqui está algo muito sério que eu quero dizer para você. A vida de uma pessoa, ela não é moldada pelos seus desejos. A vida de uma pessoa, ela é moldada pelas prioridades que essa pessoa tem. E aí eu preciso voltar um pouquinho no que Jesus disse. Buscai em primeiro lugar o seu reino. Está aí na tela para você, temos de novo. Olha lá, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Bispo, eu conheço esse versículo. Que bom, então vamos começar a aplicá-lo? Quer conhecer, amado? É uma coisa, aplicar é outra. O diabo também conhece a palavra. Eu quero dizer para você que se você está atento ao que o Espírito está dizendo, aqui tem a lição mais valiosa que eu soprei lá no início, quando eu li a primeira vez, Mateus 6,33. O problema nunca foi buscar, o problema é a ordem da prioridade. Bispo Fê, eu até busco. Jesus não quer saber se quer buscar, Jesus quer saber se você busca em primeiro lugar. Porque buscar em último, nesse caso, para Jesus já não vale. Bispo, mas esse é só um detalhe. Não há detalhes na palavra. E é nos detalhes que a gente vê o coração de Deus. Pois em primeiro lugar. Buscai, pois em primeiro lugar. A Bíblia é clara, meu amado. Então o problema nunca foi sobre buscar, mas é sobre a ordem da prioridade. Muitas pessoas colocam Deus na lista, mas não colocam Deus no topo da lista. Então muitos buscam a Deus, mas a pergunta para os maduros, Paulo falou sobre homens maduros dessa manhã, você está entendendo? A pergunta não é se você põe Deus na sua lista, a pergunta é se Deus está no topo da sua lista, essa é a pergunta. Talvez como igreja, muitos vão dizer, não, eu tenho um tempo para Deus. Me fala qual é o tempo de Deus, é o primeiro ou é o último? Porque isso vai mostrar muito qual é a prioridade da vida.
Deus é importante, Ele é importante, mas talvez Ele não seja a prioridade da sua vida. E essa série vem para você entender que Deus não é só importante, Ele tem que ser a prioridade. Então, se nós não entendemos isso, meu amado, se Deus ele não está em primeiro lugar, Ele vai virar o que sobra, sim ou sim. Se não está em primeiro lugar, é o resto. Então é o que sobra. Então eu tenho tempo para Deus quando dá tempo. Logo, se não dá tempo, eu não tenho um tempo para Deus. Se eu não estou cansado, Deus tem um tempo. Se eu não tenho outra coisa, Deus tem um tempo. Se eu não tiver outra agenda, se a minha agenda permitir, Deus vai ter um tempo. Amado, eu quero dizer para você que tem crente que só vem à igreja se não tiver uma outra agenda. Tem crente que só prioriza o reino, estar na comunhão, se não tiver um outro compromisso. Eu só venho para a igreja se meu filho quiser. Eu só venho para a igreja se não tiver frio. Eu só venho para a igreja se não tiver o ar-condicionado. Eu só venho para a igreja se tiver calor. Eu só venho para a igreja. Vai colocando condições para estar na presença manifesta de Deus, na comunhão dos santos. Eu quero dizer para você que uma pessoa que pensa assim, ela não sabe que Cristo tem que ser prioridade. Ela talvez saiba que Cristo é importante, mas ela não entendeu que Cristo é prioridade. E eu quero que você entenda, meu amado, Deus não é uma peça a ser encaixado na sua agenda. Deus, ele deve ser colocado como primazia na sua agenda. Deus é uma pecinha. Eu vou encaixar ele, deixa eu ver. Aqui. Não. Deus não é uma pecinha para ser encaixado. Deus, ele é a primazia da sua vida. Ou deveria ser. E uma série como essa vem. Você viu como não é nada motivacional? Isso aqui é algo do Espírito para a sua vida. Porque isso emancipa a igreja, meu amado. Isso emancipa você como filho, como um cristão. E é por isso que Deus está nos trazendo nessa série para lugares tão profundos. Não é uma pecinha, é sobre primazia. Porque quando Deus não está em primeiro lugar, todo o resto da vida começa a repetir cansaço, enfado. E aí, se Deus não está em primeiro lugar, ele se tornou o quando dá, como eu acabei de explicar. E aí, então, é o que sobra para ele. E aí Deus começa então a competir por um espaço. Aí você pode ir no seu beach tênis, mas você pode também orar por mim, você pode fazer o seu crossfit, você também pode. Aí eu falei, você só encontrou mais um hobby, você faz beach tênis, crossfit, inglês, na FISC, você faz qualquer coisa, você faz balé, você faz futebol, você faz... Aí você também vem na igreja de domingo, é só mais um hobby. Você só encaixou na sua agenda. Só que aí quando não está legal, você pega e fala assim, esse hobby agora eu vou tirar. Eu não estou mais gostando do professor do beat. Ele não está mais me dando, então não vou mais no beat. Eu não estou mais gostando da pregação do bispo Fê, então não vou na igreja. Você não entendeu o que é prioridade, o que é importante. Você está confundindo tudo. Porque não é sobre quem está pregando, é sobre você prestar um culto a Jesus. O culto não é para você, meu amado. O nosso culto é para Ele. Isso é a diferença de importância e prioridade. Tenho falado, se você só tem 2 horas do domingo para Jesus na sua semana, é só um hobby, não é um salvador, é só um hobby. Vai por mim, você está se auto-enganando. Você é como os crentes hoje, estão enchendo os espaços com emoções vazias, emocionados. Acaba quando o pad do piano para de fazer o fundo, acaba o mover de Deus. Amado, Deus está nos levando para um lugar de intimidade, de profundidade e de prioridade. Porque senão... Se você tenta encaixar ele, aí você fala, eu estou cansado. Aí aparece o cansaço, a ansiedade, a correria, a vida desorganizada, a sensação de que nunca dá tempo de fazer nada. Só que não é falta de tempo, é falta de prioridade. Eu quero dizer para você, fechando esse ponto, onde está a sua agenda, ali estará o seu Senhor. Aonde está a sua prioridade, ali estará o seu Senhor. E a agenda, então, ela é aquilo que vai revelar o que está governando a nossa vida. Jesus falou isso, põe para mim, Mateus 6:21, porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então veja que a Bíblia já nos anuncia tudo isso. O seu coração sempre estará aonde você colocar o seu tempo. E por isso a gente vive uma geração que fica pulando de galho em galho, entre aspas, que fica sempre mudando as suas motivações. É a geração da dopamina. Não, o culto agora eu já entendi a dinâmica. Não gosto mais. Eu vou buscar outra coisa. Eu vou buscar outra coisa para saciar o meu consumo gospel. Você não sabe nem quem é Jesus, cara. Você é um consumista de uma experiência gospel. Você não entendeu quem é um salvador. Você não entendeu que não é para agradar o cliente. Você não é um cliente, você é um servo de um Deus, filho do Deus vivo, que foi chamado para o louvor da glória dele. E você está sentado na sua cadeirinha falando, eu não gostei desse set list do louvor, eu não gostei disso. Couve se você gostou ou não. Não é aqui para você gostar de algo, é para você e eu juntos agradarmos e glorificarmos o coração de Deus. Foi para isso que nós somos criados.
Só que a igreja hoje se colocou nesse lugar de patrão. Então Deus é um serviçal. Deus, eu não gostei desse pastor, eu não gostei da palavra, eu não gostei desse versículo. Atualize isso aqui, porque isso aqui não cai no meu coração humano. Como Deus, um Deus desse? Como um Deus que predestina antes da fundação do mundo? Isso não pode. E você que sabe o que pode então, bonitão. Então você vê, aos poucos nós vamos nos colocando na cadeira de Senhor. Então é o meu jejum, é a minha batalha espiritual, é a minha subida. Você é o quê, meu amado? Se não for, todos careceram da glória de Deus. Não há um só que pudesse se auto-salvar, diz a palavra de Deus. Todos nós, amados, fomos destituídos. E se não fosse o amor dele, como diz Paulo aos Efésios, ele nos deu vida, estando nós mortos dos delitos e pecados. E o crente morto que teve uma experiência gospel num galpão, ele acha já que já é a última bolacha do pacote. E ele já aprendeu 3 provérbios, ele já acha que ele está, agora Deus é o meu Senhor. Agora eu falo, ele, o quê? Não, eu confessei Jesus, não, eu aceitei Jesus lá na igreja, agora o bicho pega. Cara, você está só começando, senta e aprende, queridão. Agora você vai começar a desenvolver a sua salvação com temor e com muito tremor. E Deus vai te levar para vários vales, para tratar esse teu orgulho, essa sua carne. Trapo de imundícia, diz a palavra. Só que a gente vive uma igreja aqui, porque conhece meia dúzia de salmo, de provérbios e o quê? Eu vou dizer o que um grande pregador disse: você vai estar na eternidade com Deus, e a eternidade inteira será pouco tempo para você saber o tamanho da glória de Deus, para você conhecer a infinidade da bondade e da glória de Deus. Então mostra a agenda, você vai mostrar o seu Senhor. Jesus falou: onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Eu fecho agora sim o ponto, dizendo para você o ponto 1, prioridade não é o que você diz, meu amado, que é importante. Prioridade é o que você coloca antes de todo o resto. Isso é prioridade. Não confunda prioridade com importância. Prioridade é o que você coloca acima de tudo. Eu quero perguntar para você, porque hoje é um culto muito reflexivo. A igreja é importante ou ela é prioridade para você? Na verdade eu tinha que perguntar para quem está em casa, né? Esse é o culto que você vai mandar para quem não veio. Olha que bênção. Isso vai ser usado na vida de alguém. A igreja, ela é importante, mas se tudo rouba o seu tempo de cultuar, ela não é a sua prioridade. Se para você está numa ceia só, ela não é a prioridade. Ela pode ser importante. Até aí estamos juntos, mas não é prioridade. E eu preciso te dizer isso como seu pastor. Não é prioridade. Tem gente que fala assim: bispo, sabe como é? Estou cansado. Eu sei como é que é. Experimente chegar para o teu patrão e falar: não vim em segunda porque estava cansado. Não, para ele eu não faço isso. Quem é o seu senhor? É o teu chefe que dá o seu salário ou é o Deus, criador da terra e do universo? Porque para Deus você dá desculpa, mas para o seu patrão você não consegue chegar e falar que você estava cansado. Então, você só encontrou um lugar de importância, você não encontrou um lugar de prioridade. Deus está nos levando, amado, para ter prioridades certas e cultuar a Ele. Bispo Fê, mas essa palavra é confrontadora. Você tem que tomar cuidado, porque hoje existe a igreja abusiva. Couves para a igreja abusiva. Com essa fala da igreja abusiva, não tem nada a ver com esses pastores abusivos, amado. Com essa fala da igreja abusiva, sabe o que se tornou a igreja de crente? A igreja permissiva. Então pode tudo. O pastor não pode mais confrontar o povo, senão o povo vai embora. Aí o pastor tem que pisar em ovos para ler a palavra. Aí Jesus falou: raça de víboras. Não. Jesus estava num dia mau. Não vamos usar essa expressão com os alecrins gospel da geração do século 21. Porque senão eles não voltam para o próximo show gospel, para a experiência gospel. Amado, Jesus tem que ser prioridade na tua vida. E prioridade na tua vida é buscar o reino em primeiro lugar. Buscar o reino em primeiro lugar é na igreja, também é ir na igreja. Não só ir na igreja, mas também é estar num culto. Bispo, eu prefiro ficar dormindo. Eu preferi ficar assistindo Netflix até 3 da manhã. Essa é a prioridade. Mostra a sua agenda e mostra quem é o seu Senhor. O seu Senhor é o Netflix. O seu Senhor é um sábado à noite. O seu Senhor é qualquer coisa, mas não é o Senhor Salvador Jesus Cristo. E Deus nos traz nessa série, amado, para nós entendermos a importância de nós termos a prioridade certa. Me ajuda a pregar para quem está só falando assim: você está entendendo que não é sobre importância, é sobre prioridade? Pergunta para ver se ele está entendendo. Vamos avançar, que eu tenho muito para falar da parte de Deus. O maior roubo espiritual não é o pecado, é a desordem. E aí está o povo, temos o ponto 2? A desordem. Está o povo aí lutando contra o pecado, toda aquela coisa.
Só que com a vida toda desorganizada. Em Efésios 5, o apóstolo Paulo vai dizer do 15 ao 17: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Amado, prioridade é você buscar compreender qual é a vontade do Senhor. Isso é prioridade. Quando nós pensamos em algo que rouba a nossa vida espiritual, nós não, muitos vão pensar só no pecado. O pecado, amado, logicamente que ele muitas vezes rouba a vida espiritual, mas eu estou aqui levando você para águas mais profundas. Já entendeu que nós estamos aqui numa universidade do Espírito? Então eu quero te dizer que na prática, o que mais tem enfraquecido a vida das pessoas, às vezes não é o pecado, mas é o que? Esse pecado desenfreado. Às vezes é essa vida desorganizada, é uma vida sem ordem, sem rotina, desorganizada, sem agenda, uma agenda totalmente louca, sem prioridades, tudo embaralhado. E isso vai o quê? Aos poucos sufocando a vida espiritual da pessoa, sem que ela perceba. E aí muitos crentes estão o quê? Estão vivendo uma vida desorganizada. Você vai falar, o cara está no pecado grave. Às vezes nem está no pecado grave, mas ele está só na vida desorganizada. Muitos estão apenas cansados, por quê? Porque não conseguem priorizar as coisas certas. Aí estão sempre atrasados, estão sempre correndo, estão sempre apagando incêndio. E aí quem vive nesse modus operandi não consegue priorizar as coisas essenciais, como eu falava na primeira segunda-feira. Não consegue priorizar o que é essencial, porque está sempre correndo atrás de apagar incêndio. Não está vivendo por um propósito, está vivendo para apagar incêndio. Por quê? Porque não se organiza, não tem prioridades. E a desordem ela vai gerando, a Bíblia diz que um pecado traz outro, né? Um abismo chama outro abismo. Aí gera ansiedade, cansaço, falta de tempo para Deus, falta de tempo para a família, falta de paz interior. Aí sabe o que os alecrins dourados dessa geração fazem? Hoje eu vou me permitir, não vou no culto, sou muito cansado. Não estou num tempo meu com Deus. O quê? Você está num tempo com a tua carne. E alguém tem que te falar isso. Não vou no culto hoje, sabe por quê? Porque semana foi difícil. Experimenta ficar um dia fora do braseiro. Experimenta ficar uma semana, um mês. Amado, isso aqui é muito sério. Eu preguei segunda-feira, quinta-feira, eu prego muito, eu não sei quando foi que eu preguei, mas eu preguei recentemente em Marcos, a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Ele lançou a semente vai cair nos terrenos. Diz que o Satanás, depois que o semeador semeou, ele vem e rouba a semente. E Deus tem me falado muito sobre isso. Porque a pessoa está indo, o pecado, não sei o quê. Mas o Satanás está lá, colocando outra filosofia, colocando outro pensamento. E sem perceber, ele está roubando a semente que o pastor vem aqui, que a palavra está semeando para você, todo culto. Preste atenção. Quem são os roubadores de semente? Porque a Bíblia diz que esse é o Satanás. A Bíblia diz isso. O Satanás vem e rouba a semente. E aí o povo está vivendo uma vida de auto-engano. Eu não sei porque a palavra profética não acontece na minha vida. Eu não sei porque as promessas não se cumprem. Cara, alguém precisa pôr um espelho e falar, o problema nunca foi Deus, o problema é você e a tua carne. O problema é que você quer controlar a tua vida. O problema é que você quer fazer no teu braço forte. Se não for o Senhor edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Você está tentando se auto-edificar. Você vai ficar cansado mesmo e vai falar que depois a culpa é do bispo Fê. A culpa é do pastor sempre. A culpa é da promessa, a culpa é do apóstolo, a culpa é de Jesus, a culpa é de Deus. Se ele fosse mais misericordioso, se Deus fosse. Queridão, meu amado irmão, vou falar que nem João, filhinhos amados. Nós precisamos olhar para dentro, nós precisamos olhar quais são as nossas prioridades. Porque a nossa vida vai ficando com muita importância, muita agenda, e aí Deus ele vira só mais uma pecinha que a gente tem que encaixar. Eu trabalho, faço, eu levo, faço beat, faço isso, faço yoga, faço o quê. E Deus? A Deus eu encaixo uma hora. Uma hora você não vai encaixar. E quando você não encaixar, eu posso dizer para você, meu amado, quanto menos você encaixar, quanto menos você priorizar, um abismo chama outro abismo. Aí depois está lá, lambendo. Está lá no vômito, como diz a palavra. Por quê? Porque não priorizou as coisas do Espírito. E a pessoa ela começa a achar que o problema é espiritual, quando na verdade muitas vezes é um problema estrutural. E é isso que eu quero que você entenda. A igreja, meu amado, quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos um Deus de ordem. E quando a vida entra em desordem, a paz ela vai embora. Deus diz, eu vou lá, dou a minha paz. Eu dou a paz. Por que eu estou vivendo sem paz? Porque você está, não é espiritual, às vezes é estrutural. Você está vivendo uma vida desorganizada. Aí vem pecado, o pecado aparece. Uma confusão.
a desordem ela vai roubando, vai minando a nossa vida, vai minando a nossa comunhão com Deus, vai minando o tempo de oração, o tempo com a palavra, o tempo, sabe, de família, o tempo de descanso, um tempo de qualidade, e no fim a pessoa diz, eu não tenho mais tempo para Deus, eu vou ter que ir para o campo essa semana. Você não consegue priorizar as coisas, você não consegue, sabe, trazer ordem de importâncias, de prioridades na sua vida, e não tocar no que é essencial. Sabe, eu preciso, amado, eu estou aqui como teu pastor. O que importa, Paulo diz, é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo diz isso, né? Não os donativos, quando ele fala a respeito de vida financeira. O que importa é o fruto. O que importa para um pastor bíblico é o fruto que aumente o seu crédito com Deus. Porque a minha vida, eu vou dar conta para Deus. Essa que é a verdade, você vai dar da sua. Eu, como seu pastor, e como alguém que ama você em Cristo Jesus, e quero que você viva a vontade de Deus, eu estou aqui trazendo as verdades que você precisa para viver um ano diferente. Não um ano de engano, mas um ano diferente na sua vida, um ano de prioridades certas. Paulo ele conclui algo muito forte que nós precisamos entender sobre essa questão. Ele diz, tudo, porém, seja feito com decência e ordem, em 1 Coríntios 14, 40. Então, nós não podemos fazer tudo com desordem, com indecência. É com ordem, com decência. Onde há confusão, Deus não governa. Agora, onde há, sabe, organização, onde há prioridades, aí você está permitindo Deus reinar na sua vida. Agora, a sua vida toda confusa, Deus não vai ficar buscando espaço com você, num braço de ferro. Por isso que, como pastor, estou dizendo isso para você em amor, meu amado. Talvez o problema não seja a sua falta de fé, talvez seja a sua falta de organização, talvez não seja até mesmo a falta de oração, mas a falta de uma rotina bíblica, de prioridades certas. Talvez não seja, sabe, a falta de um desejo espiritual, mas a falta de você estruturar a sua vida. Porque talvez você até tenha a empolgação, o desejo, mas não tenha isso de forma, sabe, prático. Não traduz isso em hábitos, com prioridades certas. E quando nós falamos nessa questão de ordem, nós não estamos falando de algo moderno, administrativo, algo organizacional. O que eu estou falando aqui da parte de Deus é algo que nasceu de fato no próprio caráter de Deus. Bispo Fê, me mostra na Bíblia onde que Deus mostra tanta organização, de Gênesis a Apocalipse. Tudo organizado, tudo dentro de um plano perfeito. Homens que viveram em épocas diferentes, séculos diferentes, todos eles apontando profecias, muitos anos antes, cumprindo, falando, toda a conexão. Mas você quer ver uma forma clara? Olha para a criação. Em Gênesis 1, a Bíblia diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. A Bíblia, amado, ela não começa mostrando um Deus fazendo tudo ao mesmo tempo, embaralhado. Deus tem um princípio. E Deus vai vir e vai, no primeiro dia, luz. Depois ele fala, agora separação. Agora ele coloca limites. Depois ciclos. Depois ele vai trazendo as funções. Ou seja, tudo teve uma sequência de organização na criação. Tudo teve ordem, como diz Paulo, e decência. Deus ele poderia ter colocado tudo em um instante, mas ele escolheu um processo organizado. Deus escolheu dias. Um dia isso, outro dia aquilo, outro dia... Aí o descanso, teve o dia do descanso. Tudo... Você veja aqui, uma agenda perfeita com prioridades. É só nós olharmos para a criação. É só nós olharmos para a métrica bíblica. É só nós olharmos para a ordem, para a decência de Deus. E Deus criou coisas nos dias. Por que Deus fez tudo isso? Porque Deus é um Deus de princípio, meu amado. Deus é um Deus de organização. E quando a nossa vida ela entra em desordem, ela começa então a funcionar fora desse padrão, que é o padrão que Deus quer que a gente viva. E aí a desordem ela não combina com esse caráter de Deus. E talvez então o que esteja faltando para muitos aqui não é então mais um tempo de oração, mas seja mais um tempo de uma ordem de prioridades certas, de você priorizar o que de fato é aquilo que deve ser priorizado na sua vida. De acordo com uma sequência bíblica, com uma lógica, de acordo com o caráter de Deus. Porque Deus ele vai começar fazendo milagres, muitas vezes no caos, ele vai começar trazendo ordem no meio desse caos, para que e esse talvez seja o maior milagre que você precisa, um culto como esse. Deus te dando direção, passo a passo de como se organizar a sua vida. No verso 2, Deus diz, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amado, veja que a primeira coisa que Deus fez não foi encher, mas foi organizar. Haja separação, haja luz. Deus começou a organizar todas as coisas, porque Deus, meu amado, é um Deus de ordem e de decência. Aí você está vivendo uma vida desorganizada, um tumulto. Deus faz um milagre aí, Deus está te dando um milagre hoje através dessa pregação. Organiza aí. Permita que eu venha pôr ordem nesse caos da sua vida. E você vai ver os milagres acontecendo. Você vai ver as coisas fluindo. Você vai ver as coisas sendo, sabe, de fato, numa rotina. Vamos dar uma salva de palmas com energia a Jesus? Até sua palma tem que ser com energia. Fala assim, antes de Deus encher a minha vida, falei, Ele quer organizar a minha vida. Você entendeu o que eu estou falando aqui? Vai muita coisa. Vamos organizar isso aqui.
Terceiro de hoje. Quando Deus não é em primeiro, amado, Ele vira o quando dá. Você já entendeu isso? Quando dá. Se pá, eu vou na igreja. Se pá. Se der, eu vou. É nós. Já viu aquele cara, Beninho, que você fala assim, você tem um tempo aí, terça-feira a gente pode tomar. Eu vou ver se dá. Eu vou ver. O que ele está falando? Eu vou ver se eu não tenho nada mais importante, que é prioridade. Se não der, é assim com Deus. Se der um tempo, quando der. Em Mateus 6,24 diz, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um, ou amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Eu quero falar um pouquinho sobre isso nesse ponto 3, porque às vezes o crente ele gosta de bater no peito, eu não adoro imagem, mas talvez está adorando a outro Senhor com a sua prioridade. Já pensou? Já parou para pensar nisso? Eu adoro imagem, Maria. Não, mas às vezes você está adorando a outro Senhor com a sua agenda e você não se deu conta. Você está adorando a outro Senhor na prioridade que você está escolhendo e você não se deu conta. Aí Deus, quando você está adorando outro Senhor, pode ser as riquezas, pode ser sua rede social, pode ser o seu terapeuta, pode ser qualquer outra coisa que no lugar de Deus é outro Senhor. E não podemos adorar dois senhores. Porque quando você entrar por esse caminho, aí você vai falar, Deus agora virou secundário. Então, quando sobrar, Ele tem um tempo. Quando eu não estou cansado, Ele tem um tempo. Quando eu não tenho outra coisa, quando a agenda permitir, eu vou estar lá. Deus, então, não é o seu Senhor. Ele é o quando dá da sua vida. Ele é o se der. Isso aqui, meu amado, não sustenta uma vida vitoriosa. E se você deseja viver uma vida vitoriosa, eu estou aqui, como diz, ensinando o hack, eu estou aqui ensinando, amado, a palavra de Deus, eu estou aqui falando o coração de Deus exposto para você. Agora, pegue isso, misture com fé e aplique na sua vida. E viva a palavra de Deus. Porque Deus ele não pode ser encaixado, Deus precisa ser colocado em primeiro lugar na sua vida. Deuteronômio 6,5 diz assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Olha aqui quanta expressão de intensidade. Olha, amará o Senhor de todo o teu coração. Amará o Senhor teu Deus de toda a tua alma. De toda a tua força. Como está a igreja hoje? Amo o Senhor. Amo o Senhor. O Senhor é importante, Ele é importante. Mas quando você ama de todo o coração, de toda a alma, quando você ama com toda a força, pode dizer para você, Ele passa de ser importante a ser prioridade. Ele vai para o lugar de primazia. E é nesse lugar que Deus quer ser adorado. É nesse lugar que Deus quer ser entronizado em nosso meio. Então nós não podemos, igreja, achar que a nossa agenda, a nossa rotina, ela é mais importante do que Deus. E hoje eu venho, como eu disse, nessa ira santa, porque eu entendo, amado, como Deus tem falado ao meu coração nas últimas semanas. E eu entendo a cobrança que Deus tem feito como pastor desta casa, como líder espiritual dessa casa, como profeta dessa casa, para ser essa voz profética para a sua vida. Eu falava numa reunião muito íntima, essa semana, com a liderança da igreja, que Deus, Ele desperta, nesse que vos fala, uma ira santa, meu amado. Coisas não... O que eu falei na aula do Espírito, na segunda-feira, se você estava lá? Tem coisas em 2026 que você vai ter que manter. Tem coisas que você vai ter que ajustar, mas tem coisas que você vai ter que tirar da sua vida. E eu estou dizendo isso aqui numa escala maior hoje. Tem coisas que Deus está falando, isso não vai para frente. Chega, tem que acabar agora. Não dá mais para a gente ficar carregando, fazendo concessão com um, tentando ser bonzinho com um. Sabe, quando não há ordem e decência, o caos reina. E no caos, amado, quem está reinando é Satanás, não é Deus. Porque Deus é um Deus de organização. Deus é um Deus de cobrança. Então um culto como esse é Deus amando a sua e a minha vida, falando, olha filho, tem coisas que para você viver toda essa palavra, para você entender sobre selo, sobre responsabilidade espiritual, você vai ter que ter prioridades certas na tua vida. E isso não é, mais uma vez eu falo, sobre uma igreja abusiva. Eu não quero abusar de ninguém, eu não quero... mas você é livre em Cristo Jesus, você vai dar conta da sua vida para Deus, mas eu também vou dar da minha para Deus. E como eu vou dar da minha vida e do meu ministério, eu estou aqui com responsabilidade pregando a palavra para você. Não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Aquilo que vai fazer você ser um crente de verdade. Não ser esses crentes hoje está enchendo o lugar, cadê os frutos? Cadê? Lugares cheios, aglomerações cheios, mas corações vazios. Vazios do verdadeiro Deus. Vazios da verdadeira palavra, da verdadeira transformação de vida. Amados, eu tenho que externalizar isso. É a ira santa, é essa expressão que eu uso. É uma ira do céu.
de uma igreja apática, de uma igreja morna. O que Jesus diz na carta? Eu estou a ponto de vomitarmos da minha boca. Cara, uma coisa morna gera enjoo em Deus. Antes fossem frios ou quentes, porque és morno. O que é morno? Amado, esse lugar de mornidão, dessa coisa, sabe, apática, isso não tem nada a ver com a graça, isso não tem nada a ver com o reino, isso não tem nada a ver com a nova aliança, isso não tem nada a ver com o céu, isso não tem nada a ver com Deus. Então, quando Deus nos coloca numa série, o ano muda quando eu mudo. Eu falava quinta-feira, eu vou de forma exaustiva pregar o que o céu quer que você entenda. Ai, bispo, essas pregações faz a gente ter que fazer alguma coisa, né? Eu gosto só de falar, glória a Deus, eu recebo no culto. Mas esse tipo de pregação, sabe, vem, mexe com a gente, confronta a gente. Eu quero dizer para você que até o fim de fevereiro eu vou continuar aparecendo, igual eu falei quinta-feira. Acabou o culto, ufa, acabou o culto, vou para casa. Eu falei, espera que domingo eu vou aparecer e falar, graça e paz. Voltei aqui para o confronto do Espírito. Salomão, ele diz assim, ó, quem ama a disciplina, ama o conhecimento. O problema é que a gente quer amar o conhecimento, mas não quer ser disciplinado. A pessoa que eu mais amo na vida é minha esposa e meus 2 filhos. São as pessoas que eu mais cobro na vida. O teu filho é importante para mim? Ele até é, mas ele não é minha prioridade. O meu filho é minha prioridade. E como minha prioridade, eu quero que ele seja um homem de Deus, a minha filha seja uma mulher de Deus, eu quero que eles façam um bem para esse mundo, para essa sociedade, eu quero que eles respeitem os mais velhos, eu quero que eles sejam de fato um homem e uma mulher com os princípios da palavra. Alguém quer isso para os seus filhos? Então vamos para a segunda pergunta. Quantos estão dispostos a ensiná-los na lei do Senhor? A exortá-los na lei do Senhor? Quem manda em casa não é o Lourenço nem a Kiara. Quem manda em casa sou eu como chefe da família. A última palavra não é do Lourenço da Kiara. A última palavra é minha como pai. Mas e se ele ficar bravo? Couves. E se ele entrar, bater na porta no quarto? Eu vou atrás e ainda vou ensinar ele a ficar bravo sem bater a porta. E se ele gritar? Eu vou atrás dele e vou ensinar ele a ficar bravo sem gritar, porque em casa não tem grito. Isso é ordem e decência. E nós precisamos ensinar essa geração a educar os filhos. Porque hoje os pais são filhos dos seus filhos. Então, o filho não foi chamado para reinar. O filho foi chamado para obedecer. Até que ele dependa de mim, ele vai ser submisso à minha liderança e da minha esposa. Depois que tiver a vida dele, aí é ele com Deus. Então, nessa janela, eu tenho toda a oportunidade de tempo para priorizar as coisas certas na vida do meu filho, amado. Entenda isso. Quais são os ambientes que eu vou colocá-lo? Quais são as pessoas? Quais são as amizades? Quais são as rodas? O que eu vou falar? Que música que ele vai ouvir? O que ele vai comer? Tudo isso é um treinamento. É uma preparação. Então, mais do que pais, nós somos treinadores dos nossos filhos. Nós estamos preparando uma geração. Daqui a pouco, amados, nós já passamos. E o que vai ficar é esse legado do que nós estamos passando. Olha um pouquinho para trás, minha mãe não está mais aqui. Mas muito do que ela não me ensinou como mãe, hoje está em mim, está nos meus irmãos, está em nós como igreja. E o legado permanece. Só que existe hoje uma interrupção nesse processo. Porque pais são permissivos. Porque ninguém quer mudar o que tem que ser mudado. Eu não falei para você que tinha coisas que tinha aqui em 2026, continuar, ajustar e parar? Em casa teve coisas que eu continuei, teve coisas que eu ajustei, mas teve coisas que eu falei, isso não vai mais, isso acabou dentro de casa. Mas por que, papai? Acabou, Lourenço, acabou, Kiara. Mas por quê? Porque esse é o melhor para vocês. Acabou e não tem argumentação. Acabou. Foi 2 dias. Você é o pior pai do mundo. Eu falei, pode gritar. No 3º dia, a pedra do sepulcro rolou, Arthur. E depois do 3º dia, eles nem mais lembravam. Fala aí, Sindoca. Foi 3 dias de choro, carinho emburrada para o pai. Isso acabou dentro de casa. Por quê? Porque Deus me cobra. E assim como Deus cobra na minha casa, Ele também está cobrando na igreja. Tem coisa, amado, que acabou. Tem coisa que acabou, e acabou, que está acabado. Por quê? Porque Deus falou e está falado, mano. E Ele é Deus, Ele é soberano, e nós nos submetemos à direção dEle, e não dá para levar mais. E aí quando eu venho numa série como essa, você acha que eu estou aqui te empolgando, meu amado? Você sabe quando Deus me aperta no bastidor?
Você sabe como Deus aperta eu no meu secreto com Ele? Você sabe quando Deus me aperta? Ao ponto de eu ficar um louvor como hoje, sem conseguir cantar e só chorando diante da presença de Deus. Oh, meu amado, eu quero que você viva isso com Deus. Ame a disciplina, ame o conhecimento. É isso que faz nós sermos, sabe, pessoas segundo o coração de Deus. Todos eles, lá de Hebreus 11, passaram por poucas e boas. Todos eles foram levados para os vales, mas eles estão numa galeria de heróis da fé. Amado, com todo amor, respeito e humildade, eu digo, eu quero ser um herói do século 21. Eu quero que o meu nome seja eternizado no reino, na glória. Amado, eu quero chegar no céu e em vez da gente procurar eles procurarem como é que vocês fizeram aquilo. Como que numa geração daquela? Como que foi pregar? Como que foi falar? No meio de uma Sodoma e Gomorra? No meio de uma geração alienada, numa dopamina? Como que foi? Como foi exortar a igreja? Como foi? O que importa é o fruto. É o crédito realmente o nosso fruto. Eu falava ontem para alguém, eu nem sei com quem eu estava conversando ontem. E eu falava para alguém, o problema é que as pessoas estão buscando as riquezas dessa terra. Mas aqui, eu fiquei 4 horas do meu sábado, aqui num café no shopping do lado, num gabinete, exortando um homem. 4 horas, e era com ele que eu falava isso. E eu falava, meu amado, não é sobre essa vida, é sobre a vida eterna. Aqui a traça vai comer e o ferrugem vai corroer. Mas Deus está falando de bens na eternidade. Só que a gente se esquece que é lá que a gente tem que juntar galardão. Mas tem vida também, mas a Bíblia fala que o que importa é que nós juntemos galardão lá no céu. Mas Deus é tão bom que Ele também dá em vida. E a gente se esquece dessa métrica. E a prioridade é quanto eu estou investindo, quanto eu estou gastando, quanto eu estou guardando, quanto eu estou não sei o quê, quanto eu estou não sei o quê. E eu falo, mas cadê Deus da sua agenda? Cadê Deus da sua vida? Me mostra, eu não encontro Ele. Não, mas de vez em quando eu também vou no culto. Não, de vez em quando você fez o seu cristianismo virar. O que é isso aqui, ó? É um passe. Virou um negócio que você vai lá no domingo, toma um passe, ó. Eu fui lá. Cara, isso não é sobre eu, sei lá, ter 2 horas de passe. De missa, de ficar, amém. Cara, isso tem nada a ver com o reino. Isso tem nada a ver com a vida cristã. É sobre um estilo de vida onde Deus aparece em tudo. Onde eu vou olhar para o teu casamento, eu vejo Deus. A sua vida financeira, eu vejo Deus. Onde eu vejo Deus na sua fala. Onde eu vejo do seu esporte. Onde eu vejo Deus em tudo. Tudo Deus está lá. Por quê? Porque Ele é prioridade. E aqui, do jeito que você me mostra a sua agenda, Deus Ele é só um encaixe aqui que você fica. Aí onde eu coloco Deus? Mas quer saber? Domingo também é. Domingo é dia do Senhor, Ele estabeleceu. Ele é criador, eu sou criatura. Quem sou eu para discordar disso? Então a gente está muito focado no dia a dia, no que está fazendo. Deixa eu te contar uma coisa, talvez você não saiba, mas o seu carro vai ficar aqui, sua casa vai ficar aqui, e a sua fortuna no banco também vai ficar aqui. Um dia você vai estar diante dele, e a Bíblia diz que os olhos dele são como 2 chamas de fogo, e você vai estar nesse lugar. Nós estaremos nesse lugar. E nós não podemos imaginar o quão é a glória de Deus, quão grandiosa é a glória de Deus. Mas nós vamos estar lá, face a face, e nós daremos conta do bem ou do mal que nós fizemos através do nosso corpo, da agenda, da nossa prioridade. Então talvez 2026 você vai pegar todo o seu plano, você que não planejou assim, vai falar assim, ó, ai Deus, aqui está o meu plano, ai Deus, esse era o plano. Você não canta, eu já queimei as pontes, para onde eu irei? Cantar é fácil. Cantar, até o papagaio canta. Para onde eu irei? Só o Senhor tem. Ele canta. Se você ensinar, ele canta. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amado. Aprenda a viver aquilo que você canta. Aprenda a viver o que você canta. Que a sua vida seja um louvor para Jesus e não uma canção de meia hora num domingo, mas que a sua vida seja uma vida de louvor e de adoração, onde você está adorando e cantando com as suas atitudes, com a sua agenda, com a sua prioridade. O seu casamento tem que ser para a glória de Deus, a sua educação para os seus filhos tem que ser para a glória de Deus, a sua vida financeira tem que ser para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Não é domingo, 2 horas num cinema que é para a glória de Deus. Isso aqui é nada. Isso aqui é o mais fácil, para falar a verdade. Sentar aqui, ser crente, até todo mundo é crente aqui dentro. Todo mundo adora Jesus aqui. Isso aqui é fácil, mas é amanhã, na igreja da segunda. É lá que você vai mostrar as suas prioridades, se Deus de fato é primazia na sua vida ou se Ele é só importante. Eu falei que nós em 2026 não vamos mais cultuar Jesus como nós cultuávamos. Não vamos. Por quê? Porque Deus está trazendo um senso de prioridade extremamente profundo aos nossos corações. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Isso é amar o Senhor Jesus.
E a gente vai para o quarto ponto. A escolha que define o resto da vida. Eu quero falar sobre isso indo para o final da mensagem. Em Lucas 10, a palavra diz assim, verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe. Olha só, ainda quem está fora do plano de Deus ainda quer dar ordem para a vida do irmão, né? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Mas não consigo nem ler isso aqui. Porque a geração de hoje vive que nem Marta, inquieta com tudo. Com que a vez de vestir, de beber, a Bíblia diz: não se preocupe com isso, não andeis ansiosos de coisa alguma, quanto ao que a vez de beber ou de vestir, não é o Pai que nos alimenta? Mas a geração de hoje está assim, desesperada. Não, mas eu tenho. Marta, Marta, disse Jesus. E o amor dele me constrange nessa manhã. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Não será tirada. Eu tô meditando isso aqui, amado, ao longo de toda essa semana. E tem coisas que, quando nós vamos lendo a palavra, o Espírito vai saltando. Você que já teve essa experiência. Você está lendo, parece que a palavra sai assim e fala: meu Deus, peguei isso aqui. Meu Deus. O que Deus falava enquanto eu lia isso aqui, Deus falava assim: Fê, Marta não estava pecando. Porque quando ela fala: olha, a outra, ela estava fazendo o melhor com o que ela tinha, ela estava servindo. Se prepara para a reunião de mais tarde, você que está servindo comigo aqui. Ela estava servindo. E Deus salva meu coração, mas ela não estava em pecado. Eu falo: mas qual que era o problema? Deus fala para mim: ela só estava ocupada com a coisa errada. E aí eu comecei: Deus, fala mais. E Deus fala: exatamente aqui que muitos erram. O problema não é fazer, muitas vezes, a coisa errada. Às vezes o problema é você fazer a coisa certa na ordem errada. Porque servir não é errado. Sim ou sim, igreja? Servir é errado? Não. Só que ela estava fazendo algo na hora errada. Então não é sobre ela estar em pecado. Por isso que eu comecei falando, agora você vai entender a introdução. Não é muitas vezes sobre uma vida de pecado, é sobre uma vida desorganizada, sobre coisas fora de ordem. Ela não estava pecando, só que ela estava fazendo algo fora da prioridade, da ordem certa. Vou perguntar: servir é pecado, igreja? Não. Então Marta estava apenas servindo, mas ela estava fora da prioridade de Deus. E Maria? Maria estava priorizando certo. Maria estava priorizando o que Deus queria que ela priorizasse. Então Jesus, ele não está corrigindo o serviço de Marta. O que Jesus está fazendo ali é corrigir a prioridade dela. Quantos conseguem entender isso? Ele não está falando: você não devia estar servindo. Não, ele só está educando ela na prioridade certa. Assim como ele está fazendo com você nessa série. Por isso vejo o amor de Deus. Talvez você não entenda por que eu fico tão aqui entre emoções do Espírito. Porque Deus talvez esteja só falando para você: meu amado, talvez você não esteja numa vida de pecado, talvez, só que você está com a prioridade toda errada. Assim como Marta. Você está escolhendo a parte errada, a hora está errada. Ele está falando: só organiza de acordo com a minha prioridade, com aquilo que eu estou te ensinando. Então Jesus não está ali corrigindo o serviço de Marta, mas ele está corrigindo a prioridade dela. Porque quando a prioridade está errada, meu amado, eu tenho que dizer isso para você nessa manhã: até o que é certo começa a nos afastar daquilo que é essencial. Se eu priorizar algo errado, até mesmo isso sendo certo, me afasta do essencial. O que Jesus estava falando? Não está errado você estar servindo. Servindo é errado, mas nessa hora, minha querida, isso está te afastando de mim. A gente fica muito bom em servir a Jesus. E a gente fica muito bom em fazer coisa que Ele nunca pediu para a gente fazer. E aí a justificativa de muitos é: mas eu estava servindo. Mas Jesus pediu para você estar fazendo isso? Às vezes, então vamos acabar com o voluntariado. Vamos acabar com o diaconato. Vamos ninguém mais. Tem a hora certa. Tem a forma certa. Tem a prioridade certa. Eu vou falar disso mais tarde, mas deixa eu dar só um cutucão. Eu montei tudo aqui. Está tudo pronto. E na hora da palavra você está onde, meu querido?
Eu estou no piso 2, no Starbucks, tomando café. Fiz minha parte. Fez um maravilhoso. Só que priorizou errado. Porque a boa parte é a hora que Jesus ensina. A boa parte é quando você é exortado. Eu não quero sair desse lugar. Eu não quero sair dos pés dele. Só que a gente fica muito bom em ter um cargo, em ter alguma coisa. Eu já estou dando spoiler da reunião de mais tarde. A gente fica muito bom em ter uma agenda que a nossa prioridade está nos afastando do essencial. E talvez a sua agenda não tenha nada de pecado nela. Ela só está desorganizada. E Deus está falando, você só está escolhendo a prioridade errada. E hoje eu quero alinhar prioridades no seu coração. Eu quero alinhar prioridades na sua vida, na sua agenda, na sua semana, no seu mês, na sua família. Maria entendeu, meu amado, algo que Marta não tinha entendido. Põe para mim na tela, nem tudo que é importante é prioridade. E você precisa entender isso nessa manhã. Maria tinha entendido aquilo, Marta ainda não tinha entendido. E ela achava que por muito fazer, ela estava ali agradando. Maria escolheu, disse, Senhor, a boa parte. Então, prioridade, meu amado, é a escolha. Fala comigo, prioridade é a escolha. E essa escolha vai definir todo o resto da nossa vida. Prioridade é a escolha. E essa escolha vai definir todo o resto da minha vida. O que a Bíblia fala? Escolhe hoje, a bênção ou a maldição. Fala que é para. Não tem nada a ver de salvação, de vida eterna, é isso. Escolhe hoje o que você quer viver. Deus está falando, escolha. A sua escolha vai definir o que é prioridade. E a sua escolha, a sua prioridade vai definir o seu resultado e o resto da sua vida. Com quem você casou, com quem você deixou de casar, onde você foi trabalhar, tudo isso. É o que eu falei no ano passado, você pode ficar bravo comigo, você pode bater o pé, você pode dar uma rodadinha, 3 pulinhos, você pode ficar enfesado com o seu pastor, mas você está vivendo a vida que você plantou. De Deus não se zomba, o que o homem plantar ele vai viver, ele vai colher. Não fui eu que estabeleci a lei, foi com o Senhor, reclama com Jeová. De Deus não se zomba, disse Paulo. Aquilo que semeares, isso você vai colher. Eu não gosto disso aqui, eu não gosto. Parabéns, você plantou e você está aí. Você está vivendo um resultado de 5, 10 anos que você escolheu. Qual que é a boa notícia? Você pode hoje começar a escolher certo. Você pode hoje começar a ter prioridades certas. Você pode hoje começar a ser um pouquinho mais submisso. Você pode hoje começar a ser alguém que não fica achando que é o pavão, que é do seu jeito. Não é nem do meu aqui dentro da igreja, você acha que vai ser do seu, meu amado. É do jeito de Deus. Que a igreja não é do Fernando, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Não fui eu que dei o meu sangue, foi Ele que lavou a sua noiva com o seu sangue. Então não é do meu jeito. Deus, eu queria, eu podia até querer, mas Ele falou, Fernando, mas eu decidi que é assim. Eu falo, Senhor, tu decidiste. Está decidido. Se o Senhor decidiu, quem sou eu na fila do pão para discordar? Não, está decidido, Pai. Mas a gente virou muito, eu acho. Engole o seu acho. Crente não fala eu acho, crente fala eu creio, porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu creio, senão eu não acho nada. Eu tenho que crer o que a Bíblia fala. E aí eu vou para o final, nos últimos 20 minutos, dizendo para você que eu preguei no final de quinta-feira sobre Zaqueu. Porque quando a gente entende sobre escolher a boa parte, sobre definir a prioridade, a Bíblia fala que Zaqueu, ele mudou a sua vida. Mas a vida de Zaqueu, ela foi mudada por uma decisão que ele teve. Primeiro, não fora, mas primeiro dentro. Jesus não chegou do nada para Zaqueu e falou assim, ó, devolve todo o seu dinheiro, muda de profissão. Jesus não falou nada disso. Mas depois de um encontro com Jesus, algo mudou dentro dele. Eu tenho que dizer para você que depois desse culto, alguma coisa tem que mudar dentro de você. Alguma coisa se você é filho e ama a exortação do Pai, alguma coisa tem que mudar dentro de você. Em Lucas 19 diz assim, entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. O que Jesus disse? Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Era um eleito. Então a mudança interior, ela gerou uma mudança exterior. Olha para Zaqueu e aprende alguma coisa com ele. Primeiro, foi o coração dele que mudou. E porque o coração mudou, a atitude mudou. O coração mudou, ele foi constrangido pelo Espírito, ele falou, Senhor, eu resolvo hoje fazer algo que eu nunca fiz. E quando ele decidiu algo dentro dele, fora, isso foi exteriorizado, isso apareceu. A geração de hoje quer que o cenário mude, que a cidade mude, que o governo mude, que tudo mude, mas ela esquece que a mudança prioritária, primordial, está dentro do coração. E ela fica tentando se esconder. Não, eu não vou mudar, eu não vou, quem sou eu? Eu estava falando com a minha esposa, eu olho para umas pessoas, meu amado, na compaixão de Cristo, e eu faço o raio-x só de olhar pela postura da pessoa, eu falo, mas é tanto orgulho que Deus não consegue nem entrar. Deus
tem nenhum espaço, não tem nenhuma fisga para ele passar. A pessoa não dá nenhuma brecha, sabe? Aí Deus fala, eu vou ficar lutando braço de ferro com você. Deixa ela lá. Em Romanos, Deus diz que Ele lança alguns homens à sorte dos seus próprios pensamentos. Já parou para pensar nisso? Deus fala, você quer saber? Viva da tua carne. Viva dos seus prazeres. Viva de toda essa luxúria. Viva de todo esse pecado. Viva disso. Isso é muito sério. Porque a gente vive uma geração que muitos já foram deixados, estão achando que estão abafando. Vem na igreja, senta, mas não, essa parte não. Isso aqui não é Deus que está falando. Não, Deus só fala quando cai bem no meu coração. Cara, você não entendeu nada. É justamente o que não cai bem no seu coração que Deus está te apertando. Porque falar o que cai bem no seu coração, quem fala é Satanás. Te darei todos os reinos se prostrares me adorares. Faça com que essas pedras tremem. Olha, os anjos virão te servir. Olha isso aqui. E Jesus falou, sai daqui, Satanás, está escrito, repreendo você. Nem só de pão viverá o homem. Está escrito, está escrito. O Senhor foi para a palavra. Eu não estou te repreendendo aqui com a filosofia da geração. Porque Jesus virou hoje o quê? Uma filosofia. E eu vou prever uma curva para você. Se Jesus é uma filosofia, daqui a pouco a pessoa tira Jesus e ela acha outra filosofia. Aí depois ela e um abismo chamando outro abismo. Por quê? Porque Jesus não virou o Deus da vida da pessoa, é só uma filosofia. E aí quando algo dessa filosofia, eu não aceito, eu não gosto dessa parte, eu tiro. Então a gente vive uma geração e começa a prever a curva, o que vai vir pela frente. Todas essas aglomerações, tudo que está acontecendo. Tem muita gente emocionada que teve um encontro com uma experiência gospel, com um pé de contínuos. Tirou da tomada. Cadê Deus? Cadê? Não me arrepiei. Tem um lugar que chega. Parece Michael Jackson começando o Thriller. Eu fui num evento outro dia, amado. Eu entrei lá, vi uma pregação lá. Tinha uns caras no chão já. Aí eu falei, epilepsia, demônio. Essa geração de hoje. Isso virou a igreja de Cristo. Aí você fala, o que está acontecendo? É o ramo que está chegando. Não, eu passo. E quando bate na perna, então, aí você fala, e agora? Joga uma Bíblia lá. Não fica um, sai todo mundo correndo assim, ó. Abre uma Bíblia e fala, está escrito na palavra de Deus. Não fica um. Essa é a geração de hoje. Confundiu o evangelho com isso tudo. Essa pirotecnia. A voz forte do pastor. O pede, ou não sei o quê. Você quer conhecer Jesus? Abre a palavra. Você quer conhecer Jesus? Mergulha na palavra. Você quer mais de Deus? Quantos querem mais de Deus? O estágio inteiro. Eu! Vamos abrir a palavra e vamos ler o que diz a... olha a palavra. Põe um pad aí. Chama o cara. Pô, faz um uou. Você quer conhecer mais de Deus? Tira tudo isso. Todo esse estereótipo. Tira, limpa. Vamos abrir a palavra. Vamos estudar a palavra. Está escrito. Está na palavra. Aí Deus vai começar a falar. E talvez não tenha nenhum arrepio. Mas tenha muito confronto. Tenha muito ajuste, mas é a palavra, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra está cortando, ai, está doendo aqui, que bom, porque está cortando, está entrando, está livrando, está sarando. Por quê? Porque a palavra faz isso, não é a pirotecnia do pastor, não é um pé de contínuo, não é nada disso, é palavra, meu amado. O apóstolo falou na passagem da profética, que Deus chama o nosso ministério para alinhar fundamentos, e eu estou aqui de mãos dadas com este altar, com Deus, para alinhar fundamentos na tua vida. Alinhar fundamentos no teu coração, para que você venha a ser um crente de verdade, não um crente emocionado dessa geração. Que o fervor acaba quando apagam as luzes. Eu vou te ensinar uma coisa, às vezes começa quando você chega em casa. É ali que Deus te pega.
É ali que você vai ver, que você fala, mas meu Deus, e aí o Espírito começa, e quando você vê, você já está em outra dimensão. Às vezes minha esposa fala, você está onde? Eu falo, nem te conto. Quando você abre esses olhos, tipo, ela está falando, eu já falo, eu já estou em outro lugar com Deus, volta. Eu preciso terminar esse culto, meu amado. A mudança interior em Zaqueu gerou uma mudança externa. Deus quer mudar algo no teu coração. Porque quando o coração ele encontra a prioridade certa, a vida começa a entrar no lugar. Maria, ela escolheu a presença do Senhor Jesus. Zaqueu, ele teve o coração transformado. Aqui nos dois casos, meu amado, a mudança de prioridade gerou uma mudança de vida. Mas talvez esteja faltando muito isso em algumas pessoas. Eu estou me esforçando, e Deus está falando, deixa eu trabalhar no teu coração. E o que é Deus trabalhar no teu coração? Faz a escolha certa, meu amado. Escolha como Maria a melhor parte, faça como Zaqueu. E deixa Deus invadir a tua vida. Escolha colocar Deus realmente em primeiro lugar. Porque quando Deus ele volta para o primeiro lugar, meu amado, a coisa começa... tudo começa a se organizar. Tudo vai se empilhando na organização certa. Por quê? Porque o cabeça está no lugar certo. A coisa se alinha. Então quando a prioridade muda, a vida se reorganiza. Não é de uma forma, é sozinha. Você mudou a prioridade. Você fala, mas é que... parece que tudo... É lógico, você pôs Deus à frente. Tudo vai se reorganizar. Eu tenho mais um ponto para acabar. Olha para quem está do seu lado e fala assim, quando você prioriza a coisa certa, fala, a sua vida se reorganiza sozinha. Fala isso para quem está do seu lado. Quinto e último, e eu já finalizo. A mudança prática que muda o ano. Vamos aterrissar tudo isso. Talvez o que você precise mudar, meu amado, de forma prática, seja o seu tempo fixo com Deus. Seja a sua rotina começar com Deus, terminar com Deus, o seu dia, organizar a sua semana, reduzir as suas distrações, proteger o tempo com a sua família, colocar limites do que tem roubado a sua atenção, sair do improviso e começar a viver na intencionalidade da vida. Talvez o que esteja faltando é você viver uma vida com ordem, com decência, como disse Paulo. Talvez o que esteja nos deixando, sobrecarregados, não é o pecado, como disse no começo, mas é uma vida desorganizada. E esses cultos estão sendo a clareza do céu, para que você possa renascer no lugar que Deus quer que você esteja, alinhando a sua rotina à rotina de Deus, alinhando os seus pensamentos ao pensamento de Deus. Que você entenda nessa manhã, meu amado, e agora eu finalizo, que você entenda nessa manhã que Deus, Ele quer de fato ser o primeiro na sua vida. Não um encaixe barato, não um tempinho, a primazia. E primazia é assim, Deus falou, está falado. Deus disse. Bispo, eu estou cansado dessa vida. Por isso Deus colocou aqui nessa série. Para você viver um ano novo. Não no calendário, mas entrar no calendário com um ano novo, com uma vida nova. Entenda hoje, é a última lição de hoje, para você anotar no seu coração. Quem não define prioridades vive apagando incêndios. Se você não definir quais são as prioridades da sua vida, você vai passar uma vida apagando incêndio cansado. Se você não definir qual a prioridade, eu falei de pai, filhos, qual a prioridade para os meus filhos? Depois vai ter que ficar apagando incêndio lá na frente. Defina as prioridades e viva. Não estou dizendo que vai ser uma vida fácil. Eu estou dizendo que vai ser uma vida com prioridades certas, com níveis de importância, mas Deus sempre em primeiro lugar. E quando você coloca Deus em primeiro lugar, o que disse o Senhor Jesus? Todas as demais coisas, elas são acrescentadas. Se a gente perguntasse hoje para a igreja moderna, quantos querem ver tudo sendo acrescentado? Quantos querem colocar Deus em primeiro lugar? Se nós queremos a promessa, tem as premissas. Se nós queremos a honra de Deus, 1 Samuel, o que o profeta diz? Quem honra a Deus, será honrado por Deus. Só que a gente está na cadeira de, só vinde a mim, só me dá, você só me deve. Não, quem deve sou eu. Quem tem que fazer, quem tem que estar no lugar certo, quem tem que obedecer sou eu. Ele é o meu Senhor. Paulo fala algo muito forte. Quando ele está falando sobre a graça de Deus, ele fala que nós agora somos escravos da justiça. Isso é forte. Porque nós não somos escravos de mais nada, do pecado, da lei do pecado, nada. Nós somos libertos em Cristo Jesus, mas ele usa essa expressão, mas agora nós somos escravos da justiça. Então agora nós temos que saber o nosso lugar em Cristo. Eu finalizo dizendo para você, amado, que o ano ele não muda, não é porque você não quer. O ano ele muda quando você reorganiza as suas prioridades. Eu quero que o meu ano muda, eu não quero. Não é pelo seu querer, é quando você muda as suas prioridades. É quando, como Zaqueu, você fala, meu Deus. É como Maria, você fala, eu quero ficar aos pés dele. Eu quero escolher essa boa parte. E tudo começa respondendo uma pergunta simples. E a pergunta final que eu faço para você: o que realmente vem em primeiro lugar na sua vida? O que realmente tem ocupado esse lugar na sua vida?
O que realmente tem ocupado a sua agenda? E eu só finalizo dizendo para você, que eu tenho 7 minutos para isso. Não é que priorizar o reino é você viver uma vida profissional desleixada, uma vida familiar, uma vida emocional, financeira, nada disso. Mas quando você prioriza o reino, todas as outras áreas da vida florescem. Então os seus sonhos profissionais, eles estão alinhados com os sonhos de Deus, eles florescem. Os seus sonhos familiares florescem. As suas relações interpessoais florescem. Eu posso dizer para você, meu amado, como exemplo, como Paulo diz, sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Eu posso dizer para você, a melhor coisa que existe é você colocar o reino em primeiro lugar. A melhor coisa que existe é você buscar a justiça de Deus. A melhor coisa que existe é você estar no centro da vontade de Deus. É você apresentar o seu plano para o Senhor e estar disposto a ver Ele rasgar na sua frente e falar: eu tenho melhores, Fernanda, eu tenho caminhos mais altos, os meus planos não são os seus planos, os meus caminhos não são os seus caminhos, diz o Senhor. A melhor coisa, meu amado, é quando você entende esse lugar, que é o lugar que Maria estava, aos pés dele, escolhendo a boa parte. E eu posso assegurar para você que a vida aí sim passa a ter sentido, aí sim passa a ser feliz, aí sim você entende que você está juntando algo muito mais eterno do que bens financeiros. Alguém vai morar na casa que você mora um dia, alguém vai usar o carro que você usa, alguém vai gastar o dinheiro que você está guardando. Vai ficar. Mas aquilo que você está vivendo espiritualmente, ninguém rouba de você. Você está juntando brasas vivas no céu sobre a tua cabeça, diz a palavra. É nesse lugar que Deus quer que você esteja. E isso não isenta você de ser um bom pai, um bom profissional. Eu digo para você, talvez você vai ser o melhor pai, talvez você vai ser o melhor profissional, o melhor médico, o melhor engenheiro, o melhor doutor. Talvez você vai ser o melhor na área que você... Por quê? Porque o Senhor vai adiante de ti. Porque a palavra do Senhor é lâmpada para os seus pés. Que você possa aprender nessa manhã, que o Senhor te trouxe aqui, não para esse culto, mas para uma série de transformação, de mudança. Ele não quer que você continue com coisas. Ele falou, isso chega. E Ele está te dando agora as ferramentas. Que assim seja na sua vida. Porque assim disse o Senhor nessa manhã. E aqueles que creem digam amém. Amém. Se você ouviu a voz do Espírito, eu te convido a ficar de pé no seu lugar. E nós vamos terminar orando e falando com Ele. Senhor Jesus Cristo, o Senhor falou, nós ouvimos, nós recebemos. E nós, Pai, nos submetemos à Tua voz, Jesus. O Senhor falou, o Senhor deu direção, o Senhor deu instrução. E agora como igreja, Pai, nós queremos dizer: eis-nos aqui, Deus. Eis-nos aqui, Jesus. Pai, a minha oração pastoral, Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem feito dentro de mim, Pai, estica isso nessa igreja, Jesus. Estica isso aqui, Pai, nos corações aqui nessa manhã, Pai. Oh Deus, aquilo que o Senhor tem me conduzido, Pai, no meu secreto contigo, eu oro, Pai, estende isso para essa congregação, Jesus. Estende isso na vida dos cabeças, dos homens, Pai. Estende isso na vida das mulheres, Jesus. Estende isso na vida dos jovens, dos anciãos, das crianças, Pai. Estende isso sobre esta igreja, Jesus. Estica aquilo, Pai. Estica, Pai. Oh Deus, estica-nos, Pai. Estende-nos, Pai. Oh Jesus, que nós venhamos a entender que o Senhor quer mudar coisas dentro de nós, Jesus. Que fora só vai mudar quando dentro mudar, Jesus. Assim como Zaqueu, Pai, nós oramos nessa manhã, Jesus. Porque como Zaqueu recebeu salvação, Pai, talvez pessoas sejam salvas. Talvez pessoas sejam salvas do seu próprio orgulho nessa manhã. Talvez pessoas sejam salvas, Pai, da sua própria mente. Talvez pessoas estão sendo salvas aqui, Senhor, dos seus próprios pensamentos. Talvez pessoas estão sendo salvas aqui, Senhor, dos seus próprios sonhos. Talvez pessoas estão sendo salvas aqui, Pai, dos seus próprios desejos. Pai, salva-nos da nossa própria agenda, Jesus. Quantos conseguem fazer essa oração comigo, meu amado? Ore você. Abra a tua boca e fala em secreto que Deus te ouve. Levante suas mãos e comece a dizer isso para Ele. Eu não preciso conduzir você, você tem acesso ao trono. Levante suas mãos e diga: Deus, salva-me das minhas agendas, salva-me dos meus compromissos, salva-me das minhas prioridades, Deus. Salva-me, Deus, dos meus afazeres, dos meus enfados. Salva-me, Deus. Pai, talvez é aí que a depressão vai bater em retirada. Talvez é aí que a ansiedade sai, Jesus. Pai, salva-nos, Pai. Salva-nos, Pai, dos nossos próprios pensamentos. Salva-nos dos nossos orgulhos. Salva-nos, Deus, livra-nos de nós mesmos, Jesus.
Deus, nós não queremos viver a nossa agenda, nós queremos viver a tua agenda. Nós queremos viver, Pai, a tua direção. Nós queremos viver, Pai, o teu céu aqui na terra, Jesus. Deus, nós queremos mais de ti, Jesus. Nós queremos mais do teu amor, mais do teu fluir, mais da tua condução, menos nós e mais o Senhor. Como disse João Batista, que eu diminua e que tu cresças, Deus. Cresce em nós, cresce em nós, que diminua eu, para que tu cresças, ó Deus, para que tu cresças, Senhor. Diminui a nossa agenda, diminui a nossa rotina. Vem ser o dono, vem ser o dono da nossa agenda, vem ser o dono do nosso coração. Toma esse lugar, Deus, não de importância, mas nós te colocamos como prioridade, Jesus. Tu és o primeiro, o primeiro e o último és tu, e não há outro, não há. Jesus, tens a primazia, tens a primazia. Igreja, é um minuto, com suas mãos aos céus, vem comigo para esse lugar, em um minuto, comece a dizer: tu és a primazia, tu és o verdadeiro. Adore Ele, não só com os lábios, mas comprometa-se, comprometa-se. Ei, Jesus, tu és o primeiro. Sobre os corações, governa as nossas mentes, governa o nosso interior. Leva-nos Deus, para esse lugar onde não há orgulho, onde não há limite, onde o Senhor não é uma peça, mas onde o Senhor ocupa o centro. Governa os nossos lares, Jesus. Governa os nossos lábios. Governa os nossos desejos. Governa as nossas prioridades, Deus. Governa o nosso tempo. Governa, Jesus. Governa-nos, Pai. Governa-nos, Deus. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã. Jesus, nós saímos daqui com esse sentimento de paz. A paz que o mundo não tem, nós temos. A paz que Ele não nos dá, o Senhor já nos deu. Jesus, nós terminamos esse culto, Pai. Terminamos esse culto declarando, Jesus, que saímos daqui para viver uma transformação de vida.
Saímos daqui para viver uma renovação no nosso interior. Saímos daqui, Pai, para viver prioridades novas. Saímos daqui para mudar a nossa agenda. Saímos daqui para mudar, Senhor, tem que ser mudado. Saímos daqui para dizer: o Senhor é primazia e todos verão o Senhor à nossa frente, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso comércio. Leva-nos, Deus, para uma semana ímpar. Leva-nos, Deus, para uma semana de avanço, onde colocaremos o Senhor à frente e todas as demais coisas serão alinhadas de forma natural. Buscaremos o teu reino em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. Assim oramos e declaramos, igreja, que as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes, e aqueles que já mudaram em Cristo Jesus, que vão ver novo tempo, nova agenda, nova vida. Diga! Você pode dar um brado ao nome de Jesus. Quantos ouviram a voz do Espírito nessa manhã? Se você precisa sair, fique em paz. Nós vamos cantar o primeiro louvor, porque eu vou acabar com muita alegria. Porque quando Deus fala, o Espírito de alegria, Ele habita em nosso meio. Se você precisar sair, tenha um ótimo domingo. Mas se você puder ficar, vamos cantar esse hino de alegria e de gratidão. Olha quem está ao sol e fala assim: Deus já mudou tudo. Diga: Deus já mudou tudo. É com alegria que nós cantamos. Amém, Maria. Ele reina sim ou sim. Vamos juntos, deixa eu ouvir a tua voz. Vitorioso é o nosso Deus. Solta as crianças na presença de Deus. Nossa confiança em Jesus está. Eu confio em ti, Deus. Meu Salvador e libertador. A nossa esperança em Jesus está. O que nós temos nele? Bênção e honra, poder e glória ao nosso Senhor, pra sempre, sempre, toda a honra e o louvor são seus. Deus, Deus, pra sempre. Com suas mãos ao céu. Aleluia, aleluia, Deus
juntos. Vamos tirar o pé do chão. Deus já mudou o nome.